Bom dia a todos. Eu fico muito honrado em ter sido convidado pelos organizadores do evento para estar nesta manhã nesse auditório distinto do STJ, na companhia dos eminentes ministros Ricardo Cueva, Luiz Felipe Salomão, que só consegui ouvir a palestra do ministro Salomão, e do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Vejo que estão aqui também a ministra Galotti, o ministro Antônio Ferreira, o ministro Rui Rosado, que está ali quietinho, mas ele já brilhantou muito essa corte com os seus conhecimentos. E quero cumprimentar todos os presentes que estão aqui, nos ouvindo e participando desse seminário também. Me distinguiram com o tema da prescrição, seguro e prescrição, então eu vou me permitir fazer uma pequena digressão sobre a prescrição para contextualizar o tema do seguro e prescrição. Não é? Esse tema da prescrição ele tem sido muito tormentoso, principalmente aqui dentro do Superior Tribunal de Justiça, onde várias teses sobre vários assuntos envolvendo prescrição, toda hora essas várias teses são chamadas a serem revistas. Toda vez que se fala em prescrição, seja em matéria de seguro ou não, as questões são recorrentes. Elas voltam à tona e os tribunais do país têm que se pronunciar sobre o tema. Como normalmente são reguladas essas matérias em lei federal, fatalmente as questões caem aqui no STJ e temos todas as vezes participações do STJ muito ativas, muito, digamos, presentes a respeito do tema da prescrição. Mas o que é a prescrição, finalidade e função da prescrição? Prescrição é um instituto muito antigo, vem de tradições desde o direito romano, é um instituto bimilenar, que tem a função precípua de fazer com que haja um término da insegurança das relações jurídicas e que, portanto, se não exercida determinada pretensão dentro do tempo que a lei fixa, as relações têm que ser estabilizadas. Então, se estabilizam as relações jurídicas por conta da prescrição. A prescrição só pode ocorrer em situações de pretensão condenatória. Quer dizer, não é possível falar-se em prescrição de outra matéria que não a das situações de condenação. Ou seja em obrigação de fazer, seja obrigação de não fazer, obrigação de dar ou de pagar quantia em dinheiro, não importa. Sempre essas situações são sujeitas à prescrição e tem que ser assim. Não é possível que seja diferente. Então, de vez em quando se escuta aqui ou acolá uma opinião de que tal situação é imprescritível. Já ouviram dizer disso em várias situações? Sim, quando a Constituição assim o disser, a situação será imprescritível. Mas em matéria de direito patrimonial não há imprescritibilidade. Isso, digamos, conflita com a própria sistemática da segurança das relações jurídicas trazida pela Constituição Federal. Então, podemos falar em crime imprescritível, uma outra situação, mas pretensão condenatória patrimonial sempre é sujeita à prescrição. Instituto elogiado por todos os juristas antigos e modernos, seja o direito romano, o direito intermédio, o direito atual, no sentido de que é uma situação de necessidade. E como a velocidade das comunicações hoje está bastante acentuada, a tendência é que os prazos de prescrição sejam cada vez menores e a legislação cada vez mais venha a prever situações mais curtas de prazo para exercimento de pretensão sujeita à prescrição. Então, quando se estava no sistema das ordenações do reino, só para ficar no direito luso-brasileiro mais recente, não voltar muito no tempo, havia situações de prescrição de 40 anos, de 50 anos. O Código Civil de 16, que entrou em vigor em 17, previa originariamente o prazo máximo de prescrição de 30 anos. O antigo artigo 177 do Código Civil previa o prazo máximo de prescrição de 30 anos. Ele foi reformado
em meados do século passado, diminuindo esse prazo para 20 anos. Então, por longo tempo, vigorou no país, por mais de 50 anos, vigorou no Brasil o prazo prescricional máximo de 20 anos, que era aquela hipótese, norma de encerramento subsidiária, se não houvesse uma outra previsão na lei de prazo menor, o prazo de prescrição seria de 20 anos. O nosso Código Civil vigente diminuiu de 20 para 10 anos. Essa é a tendência mundial, ou seja, dos prazos serem cada vez mais encurtados, dada a velocidade das informações e da comunicação que ocorre hoje em dia. No mundo, não é só no Brasil. Então, por que uma prescrição com prazo um pouco maior? Dificuldade de se saber o que acontecia, de se ter notícia das coisas. Então, para não se dificultar e não se fazer impraticável o direito de defesa de alguém, então se previa um prazo maior de prescrição. Hoje, essa velocidade indica a necessidade de um prazo menor, tanto assim que as relações precisam ser estabilizadas realmente. Daí porque os prazos são cada vez menores. Então, no nosso caso, do nosso Código Civil, há ainda uma distinção entre prescrição e decadência. E nos bancos acadêmicos sempre se ouviu dizer que prescrição é uma situação que atinge a ação e a decadência atingiria o direito. É uma distinção do Câmara Leal, que vem lá do começo do século passado. As pessoas vão falando e ninguém mais aprofundou esse estudo, salvo um professor da Universidade da Paraíba, chamado Agnello Amorim Filho, escreveu um artigo primoroso na década de 60 do século passado, com nome longo, esse artigo, Critério Científico para distinguir prescrição de decadência e identificar as ações imprescritíveis. Um negócio bem grandão. E o Agnello tocou no ponto, e ele parte da teoria do direito potestativo, de Chiovenda, para chegar à conclusão que eu vou dizer agora, que senão a gente estenderia muito a nossa exposição, mas o Agnello Amorim chega à seguinte situação. Se a pretensão é exercitável mediante ação condenatória, o prazo para esse exercício da pretensão é de prescrição. Não exercido, o direito perece pela prescrição. A pretensão, né? E se o prazo for daqueles para o exercimento de uma pretensão que se desenvolve mediante ação constitutiva, com prazo previsto em lei, esse prazo é de decadência. Se a ação constitutiva não tiver prazo previsto em lei para o seu exercício, a pretensão constitutiva, seria imprescritível, vamos chamar não de imprescritível, porque não seria bem o caso, mas seria uma pretensão perpétua, vamos chamar assim. E se a pretensão for daquela espécie que se desenvolve, se exercita em juízo mediante uma ação declaratória, também será uma pretensão perpétua. Não vamos falar em prescritibilidade, que confunde os institutos. Então, decadência só para ação constitutiva, a pretensão que se exerce mediante ação constitutiva com prazo previsto em lei para esse exercício. Prescrição, pretensão que se exerce em juízo mediante ação condenatória. Então, no caso do seguro, a nossa pretensão é sempre condenatória, como podemos ver, sempre que se quer receber alguma indenização em virtude de um sinistro. Daí a razão pela qual os prazos de prescrição para se cobrar da seguradora algo envolvendo o contrato de seguro, eles têm essa natureza mesmo, né, de obrigação de pagar quantia, de modo que pretensão condenatória, para eu exercê-la, eu estou sujeito a uma situação de prescrição e não de decadência. O Código Civil de 2002 faz essa distinção entre prescrição e decadência, nos artigos 205 e 206, e outros, né? Mas principalmente esses dois que distinguem bem a situação, e o Código do Consumidor já fazia. Certo que o Código do Consumidor se inspirou no projeto de lei que acabou se convertendo no Código Civil vigente. Então, a primeira lei brasileira que fez essa distinção, adotando a tese do Agnello Amorim Filho, foi o Código do Consumidor. Mas, repito, informado e digamos, se abeberando no projeto de Código Civil que já se encontrava no Congresso Nacional desde a década de 70 do século passado.
Então, nós temos no Brasil uma distinção entre prescrição e decadência. Outra situação importante que eu acho, antes de tocarmos no aspecto do seguro, é falar sobre a prescrição enquanto matéria de ordem pública. Porque até recentemente, a ideia trazida pelo direito civil brasileiro era de que a decadência, sim, seria matéria de ordem pública, sindicável ex officio, alegável a qualquer momento e qualquer grau ordinário de jurisdição, e a prescrição não, precisaria, para o juiz examiná-la, precisaria haver provocação da parte ou do interessado, não é? E, então, houve uma reforma no Código de Processo Civil, se alterou o artigo 219 do diploma processual, para se colocar ali um dispositivo no sentido de que a prescrição seria apreciável ex officio agora pelo juiz, e esta mesma lei que altera o 219 do Código de Processo Civil, altera também alguns dispositivos do Código Civil, inclusive revogando aquele que dizia que a prescrição só se examina mediante provocação da parte. Então, esse artigo hoje está revogado no Código Civil. Só que não se revogaram outros dispositivos do Código Civil, como aquele que permite que a parte renuncie à prescrição e pague dívida prescrita, e outros que se tornam, portanto, obrigação natural, de modo que mexer num código sem conhecer sistema é muito complicado. Essa foi uma modificação, digamos, capenga, que ela quis transformar a prescrição realmente numa matéria de ordem pública, mas se esqueceu de olhar o corpo e o sistema do Código Civil. Achou só um artiguinho específico que tratava do exame mediante requerimento da parte e não ex officio da prescrição e revogou esse artigo. De modo que, ainda que seja de ordem pública, o juiz não pode simplesmente examiná-la ex officio, porque ele deve perguntar para a parte se ela renuncia à prescrição ou não. Dirão os senhores, mas quem que vai dizer que quer pagar dívida prescrita, o juiz estando louco para pronunciar uma prescrição de ofício? Mas é o sistema. É o ônus que se paga por fazer modificação capenga no sistema legal brasileiro. Então, sempre que se mexe num código, é preciso que se tenha muito cuidado e que se conheça o sistema daquele código. Posso conhecer muito o sistema do processo, se eu não conheço o sistema do civil, eu não vou me aventurar. Não vá o sapateiro além das chinelas, né? Mas foram além das chinelas, esses sapateiros, e alteraram o sistema, deixando um pouco capenga. Mas não vem ao caso, tratemos da nossa prescrição aqui. É matéria de ordem pública, o juiz pode examinar de ofício. Examinar de ofício, eu falei aqui propositadamente em grau ordinário de jurisdição. Por quê? Em grau de jurisdição não ordinário, como são os graus do recurso especial e do recurso extraordinário, não poderá haver um exame ex officio dessa prescrição se não tiver sido decidida essa matéria pela instância local. Porque a Constituição é clara no 105, inciso 3, e no 102, inciso 3, no sentido de que os tribunais superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal, conhecerão em grau de recurso ordinário, recurso extraordinário e recurso especial, das matérias decididas em última ou única instância, né? Dependendo tem umas variações, mas o fato é que não é porque é de ordem pública que eu posso levar pela primeira vez essas matérias ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. Agora, isso na instância do primeiro juízo do recurso especial, que é o recurso especial e extraordinário, eles contêm em si dois juízos. Primeiro, um juízo de cassação. Os tribunais superiores verificam se o tribunal local ofendeu a lei federal, negou vigência, ou ofendeu a Constituição, no caso do Supremo recurso extraordinário. Enfim, feita essa situação, se o Tribunal Superior entender que houve ofensa, ocorreram as situações do 105.3 ou do 102.3, o Tribunal Superior cassa o acórdão recorrido ou a decisão recorrida, no caso do Supremo. Não é? Agora, no segundo momento, ele passa a rejulgar o caso. Então, é o que diz a súmula 456 do Supremo, que, ao conhecer do recurso extraordinário, o Supremo julgará e aplicará o direito à espécie, e no STJ a disposição está no regimento interno, no artigo 257, né, que diz
que o STJ também, ao conhecer do recurso especial, julgará o caso e aplicará o direito à espécie. Segundo o juízo, é o juízo de revisão. No primeiro juízo, é proibido ao STJ decidir de ofício matéria não decidida pela instância ordinária. O STJ só redecide matéria no juízo de cassação. No juízo de revisão, ele pode decidir tudo, inclusive pela primeira vez. Aí sim, cassado o acórdão, no juízo de revisão, o STJ pode, inclusive, rever prova. Aí não incidem a súmula 7, nem a súmula 5, nem nenhuma daquelas súmulas, tanto do STJ quanto do Supremo, eu posso falar dos dois recursos aqui, que são obstativas do juízo de cassação, mas não do juízo de revisão. Então, aplicar o direito à espécie, artigo 257 do regimento do STJ, 456, a súmula do Supremo, aplicar o direito à espécie é rejulgar totalmente a causa, como se fosse um tribunal de apelação. Nessa medida, ele pode verificar a prescrição. Ninguém alegou a prescrição, cassou o acórdão, porque o tribunal local havia ofendido a lei federal, enfim. Né? O STJ, a decisão subiu, o STJ verificou que houve ofensa à lei federal, cassa o acórdão. O Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, realmente andou mal aqui e não aplicou corretamente a lei federal. Cassa o acórdão. Quando ele for rejulgar, ele pode verificar que existe uma situação de prescrição, que ninguém alegou. Ninguém alegou prescrição aqui. Mas eu estou vendo que é o caso. Eu, STJ, posso examinar essa prescrição pela primeira vez? No juízo de revisão, pode. No de cassação, não, porque se não foi decidida a matéria, ele não pode decidir matéria não decidida. Ele está julgando em grau de recurso especial ou extraordinário. Uma pequena correção técnica, súmula 456 do Supremo, o regimento interno 257 do STJ, melhor teria sido terem usado a expressão ao prover o recurso, não é, julgará o caso aplicando o direito à espécie, e não conhecer, porque ele tem que prover, ele tem que dizer que houve ofensa à lei federal, tem que dizer que houve ofensa à Constituição. Não é? A hora que dá esse provimento, ele cassa o acórdão, ele terminou o juízo de cassação, aí ele passa ao juízo de revisão. Eu digo isso porque no Brasil nós temos essa situação híbrida dos tribunais superiores terem competência para os dois juízos, cassação e revisão, como se fosse ação rescisória. Cassa a decisão rescindente e depois rejulga. Né? Porque há países estrangeiros, como, por exemplo, Itália, França, Alemanha, Portugal, onde os tribunais superiores são só de cassação. Então, a Corte só cassa a decisão. Aí não aplica o direito à espécie. Cassou, devolve para a instância ordinária e lá embaixo se rejulgará a causa. Não é? O STJ e o Supremo não fazem isso. Eles podem cassar e, ao mesmo tempo, rejulgar. Então, como esses dois juízos, nem sempre perceptíveis por aqueles que tramitam com o direito, né, trabalham com o direito, às vezes fica difícil certas explicações, se explicar a súmula 456, explicar o 257 do regimento interno. Às vezes, eu percebo que há acórdãos da Corte, entendendo que eles podem sim rever prescrição, matéria ex officio e tal. Depende, pode, mas depende de que juízo nós estamos falando, se é do juízo de revisão ou do juízo de cassação. Enfim, são algumas situações que parecem filigranas jurídicas, mas não são. São altas técnicas de trabalho de recurso especial e extraordinário e de manejo do texto constitucional. Então, é super importante isso. Bom, feito esse pequeno apanhado do que seria a prescrição e a necessidade de haver prescrição para a estabilidade das relações jurídicas, nós, então, passaremos a examinar a prescrição dentro da situação do contrato de seguro. O STJ tem algumas súmulas envolvendo essa matéria, e dentro das súmulas do STJ, as que envolvem prescrição e seguro, não são muitas, são as súmulas 101, a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano, 106, proposta ação no prazo, não, 229, pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.
278, o termo inicial do prazo prescricional de indenização é o da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. E 405, a ação de cobrança do seguro obrigatório, do DPVAT, prescreve em 3 anos. Então, esses são os entendimentos sumulados pela jurisprudência predominante no STJ a respeito de seguro e prescrição, né? Então, eu selecionei alguns temas para nós falarmos aqui a respeito desse assunto, que eu acho de alta relevância. Em primeiro lugar, a prescrição está mencionada no artigo 206 do Código Civil. Então, o correto será nós examinarmos o artigo 206 do Código Civil para encontrar ali as situações de prescrição. Muitas delas, o STJ, ao declarar na sua jurisprudência e seguir uma linha adotando um critério que depois uniformiza e traduz, né, compacta numa súmula de entendimento, está fazendo, na verdade, uma interpretação da lei federal. Uma interpretação e uniformizando esse entendimento da lei federal em todo o país. E diz, por exemplo, a súmula do DPVAT não está dito na súmula, mas evidentemente que ela se refere ao artigo 206, parágrafo 3º, inciso 9, né, que diz que prescreve em 3 anos, inciso 9 desse parágrafo 3º, a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório, que é o caso do DPVAT. O DPVAT é um seguro de responsabilidade civil obrigatório. Então, na verdade, quando o STJ baixa essa súmula sobre o DPVAT, a 405, ele está aplicando e dando a interpretação correta, no meu modo de ver, ao artigo 206, parágrafo 3º, inciso 9. Eu estou vendo aqui agora o professor Humberto Teodoro, me desculpe, professor, não fiz referência a Vossa Excelência, agora que eu me dei conta, me perdoe a omissão, estou corrigindo aqui. Então, professor Humberto, muito querido, amigo muito querido de muitos anos, civilista e processualista, né, além de tudo, as duas coisas. Mas, voltando aqui, então a súmula dos 405, na verdade, interpreta o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 9 do Código Civil, ao qualificar o seguro DPVAT como seguro de responsabilidade civil, que é obrigatório, e é, por lei, obrigatório mesmo o DPVAT. Uma outra situação que traduz a prescrição ânua do seguro, o STJ está interpretando, na verdade, o parágrafo 1º do artigo 206 do Código Civil, não é? Que diz que prescreve em 1 ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo, aí entra a questão de dias a quo, para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder a ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. E a letra B, quanto aos demais seguros, a ciência do fato gerador da pretensão. Então, o próprio Código Civil já fixa o dias a quo do prazo de prescrição do seguro, né, que é esse prazo ano, 1 ano. É um prazo bastante curto, realmente é, né, mas como teria que ser mesmo, né? Como eu estava dizendo, a tendência é sempre essa de serem encurtados os prazos de prescrição. Mas a nossa discussão aqui vai além disso. O que é o seguro? Esse contrato de seguro, o ministro Salomão já fez a exposição dele anteriormente, eu cheguei aqui, ele estava acabando de colocar o conceito no quadro, e falando do seguro de responsabilidade civil, falou de seguro de pessoas, seguro de coisas, etc. Então, esse contrato de seguro, onde alguém contrata com a seguradora a respeito de uma situação de risco, seja de pessoa ou coisa ou vida, né? Esse contrato é feito entre segurado e segurador. Pode ter alguém intermediando
no caminho, uma corretora, um estipulante, se tratar de contrato de seguro de vida em grupo e de outros assemelhados. Então, tem essa figura do estipulante, então, corretor, estipulante. E, além disso, é possível que haja ainda outras figuras que compõem esse sistema de seguro, que são a de outros contratos, como de cosseguro, como de resseguro, como de retrocessão. Então, são outras figuras que envolvem o contrato de seguro e que o STJ, num precedente que eu trouxe aqui ao exame de todos, que é o recurso especial 1.170.057 de Minas Gerais, na terceira turma, o relator é o ministro Ricardo Cueva. E esse é um acórdão julgado em 17 de 12 de 2013, é bem recente, onde o ministro Cueva examina essas figuras, cosseguro, retrocessão, resseguro, né? E entendendo que, pela Lei Complementar 126 de 2007, que tratou também dessas matérias, todas essas figuras contratuais integram, são, na verdade, subespécies do contrato de seguro, lato sensu, grosso modo falando. De modo que, quando se trata de falar de prescrição, estamos falando também de situações que envolvem as outras figuras contratuais do seguro, né? Cosseguro, mais de um segurador para a mesma situação. Então, eu faço um contrato de seguro, quem são os seguradores? A, B e C. Então, isso é um contrato de cosseguro, né? O que é resseguro? Eu faço um contrato de seguro e aquela seguradora, porque o risco é muito alto, ela quer dividir com outrem. Então, faz um resseguro com a outra. E existem hoje seguradoras que só são resseguradoras, por exemplo, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, existem regras para isso, para dizer quando é que deve ser feito um resseguro, quando não é. Então, existem as situações mencionadas nas normas legais, tanto na Lei Complementar 126 de 2007, como também em outras leis federais que tratam de matéria de seguro, como nas regulamentações do órgão regulador, que é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Então, quando se atinge determinada circunstância, é preciso que, para não causar uma quebradeira geral, em virtude de um grande sinistro, há uma situação de divisão de risco. Então, por isso que entram as situações de resseguro, quer dizer, mas eu, segurado, não estou contratando resseguro, eu contrato seguro. Pode ter mais de um, então é co-seguro. Agora, quem contrata resseguro é a seguradora. Ela divide o risco com a resseguradora. Eu, segurado, não tenho nada a ver com a resseguradora. E a retrocessão é a continuação disso, é uma outra resseguradora que passa o resseguro para frente. Então, existem figuras que são do direito securitário, mas que não têm a ver com o contrato originário de seguro entre o segurado e a seguradora, né? E, como falou o ministro Salomão aqui na sua exposição, aquelas situações em que eu estipulo um contrato com outra pessoa para receber, seria um seguro com estipulação em favor de terceiro, na verdade. Também é possível, sim como não. Então, falar em beneficiário, em segurado, também é preciso fazer essa distinção. Beneficiário é uma figura jurídica, segurado é outra figura jurídica. Mas voltemos aqui ao nosso caso de prescrição. Então, por que essa prescrição ânua atinge também esses contratos de cosseguro, retrocessão, se, na verdade, são situações contratuais distintas? O Código Civil não faz essa distinção. Ele diz a pretensão do segurado receber contra o segurador. Então, se existe já um resseguro no meio dessa operação, é porque a resseguradora só vai ser acionada quando a seguradora assim for demandada. Então, sempre vai haver, na primeira ponta, o contrato de seguro, e não o de resseguro. Então, na verdade, tudo que vem além disso, como integra o sistema de seguro, está sujeito à prescrição ânua. Todas essas situações. A grande discussão que eu acho nessa questão da prescrição ânua
é saber qual é o dies a quo de tudo isso, e mesmo o Código Civil dizendo qual o dies a quo, tem duas hipóteses de início de contagem do prazo ano do seguro, da prescrição do seguro, não é? Ainda assim há diferenças, muitas discussões, mesmo no STJ, mesmo com a súmula 229, dizendo: o pedido de pagamento do indenizado da seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Fala em suspensão, há situações em que isso não se verifica, que a circunstância concreta é de interrupção e não de suspensão. Quer dizer, eu cito aqui um acordo importante do ministro Rui Rosado de Aguiar, que está aqui presente, onde ele fala textualmente isso. Eu não me lembro agora qual eu não fiz a distinção, mas o ministro Rui Rosado diz: olha, se a ação do segurado só vai nascer quando a seguradora negar o pagamento, é a partir dali que nasce, a accionata é ali. Então, como nós vamos falar em suspensão, quando na verdade aí deveria ser interrupção? Mas há situações em que realmente há suspensão. Quer dizer, o prazo já estava correndo, eu recebo um pagamento X da seguradora, o prazo está correndo, eu recebo, ela faz o pagamento, reconhece que deve, né? E no momento em que eu vejo que recebi a menor, quero receber mais ainda, o que está faltando. Então, eu faço uma reclamação à seguradora. Então, há circunstâncias em que o prazo pode ser entendido, essa minha reclamação à seguradora, pode ser entendida como um start, um início de uma suspensão de prazo de prescrição, e aí incidindo a letra mesmo da súmula 229 do STJ, e pode ser que essa minha reclamação inicie uma situação de interrupção do prazo de prescrição. E tem muita diferença isso, porque na suspensão o prazo já estava correndo e no momento da suspensão ele para de correr, deixa de correr. Quando se reinicia o prazo de prescrição, ele só vai correr pelo que sobejar, pelo que faltar. Então, soma-se aquilo que correu antes. Isso é suspensão. Na interrupção, zera. No momento da interrupção, acaba o que aconteceu antes e começa tudo de novo a partir dali. Então, há bastante diferença, sim, em se saber se a situação é de suspensão ou é de interrupção. E já disse, o STJ tem muitos acórdãos. Eu vi um acordo recente da ministra Nancy Andrighi, dizendo que, muito embora a súmula fale suspensão, a 229, nesse caso ela entendeu que era uma situação de interrupção da prescrição, deu provimento ao recurso e mandou o tribunal local prosseguir no andamento da causa, né? Então, o tribunal havia reconhecido a prescrição, o STJ afastou a prescrição por conta disso. Ela entendeu que não era caso de suspensão, mas era caso de interrupção. E aplicou a súmula 229, só que com outra roupagem. Então, o entendimento do STJ para flexibilizar, vamos usar essa expressão, a súmula 229 foi assim: a súmula 229 não reflete tudo o que pode ocorrer numa situação desse pedido de pagamento à seguradora. Então, ela reflete uma parte, por isso ela fala em suspensão. Mas podem ocorrer outras situações em que se deva aplicar a súmula, mas não com a letra da suspensão, mas sim com a ideia da interrupção da prescrição. Então, são situações, digamos, pontuais, que o próprio tribunal tem flexibilizado diante da situação concreta. Porque a casuística é muito rica, chegam situações que não se tinha pensado nelas antes. Se não fosse assim, não haveria revisão de súmula, modificação de súmula, cancelamento de súmula, edição de novas súmulas. É porque a casuística é rica e provoca realmente a meditação de todos aqueles que trabalham com direito, e aqui no Superior Tribunal de Justiça, dos ministros que editam as súmulas. Às vezes precisam fazer algumas adaptações diante da situação concreta, que não se havia apresentado ainda até o momento da edição de uma súmula, por exemplo. Esse é o caso da súmula. Achei o precedente do ministro Rui Rosado, onde ele fala que naquela situação de interrupção, da quarta turma, o recurso especial é o 470-240 do DF, julgado em 22/4/2003, ministro Rui Rosado de Aguiar, o relator.
Então, aqui se entendeu que, embora a súmula falasse em suspensão, o caso era de interrupção da prescrição pelo pedido de pagamento da seguradora, né, e não de suspensão. Bom, eu gostaria também de discutir com os senhores mais um aspecto relativo à prescrição, que é o da ação de regresso. Quer dizer, a partir de quando se começa a contar o prazo prescricional para o exercício da ação de regresso, quando a seguradora, alguém faz o pagamento, e aí se entra com a ação de regresso contra o verdadeiro causador do dano, não é? A seguradora pagou o segurado, e agora ela quer cobrar do causador do dano. Esse direito de regresso é contado, o desacó dele é o trânsito em julgado da sentença. É o que diz a decisão do STJ no recurso especial 869465 de Mato Grosso do Sul. O relator, ministro Humberto Gomes de Barros, é da terceira turma, julgado em 6/3/2008. Aqui vem uma grande discussão. O que é a seguradora fazer o pagamento? A figura jurídica que ocorre aí é o da subrogação. Feito o pagamento, o devedor, que é a seguradora, se subroga nos direitos do credor, que era o segurado. Ele tinha direito de receber. A seguradora pagou, ela tem direito de cobrar de quem de direito, o causador do dano. Então, a primeira discussão é, o prazo também será anual dessa cobrança, ou será que a seguradora terá um direito de pretensão indenizatória normal contra o verdadeiro causador do dano? Então, o prazo de prescrição não seria mais de cobrança do seguro, mas sim do exercício de uma pretensão indenizatória. No meu modo de ver, essa é a segunda hipótese, que é a correta. Ou seja, a seguradora não vai cobrar do causador do dano o seguro, ela vai cobrar uma indenização pelo ato ilícito que foi cometido pelo causador do dano. Né? Então, nesse caso, me parece que a seguradora estará sujeita ao prazo de prescrição de 3 anos, que é uma pretensão indenizatória. Caímos no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 6 do Código Civil, que diz que prescreve em 3 anos toda e qualquer pretensão indenizatória. Não estamos cobrando seguro, estamos cobrando a pretensão indenizatória. Dirão outros, não, mas espera aí, se a seguradora se subrogou nos direitos do segurado, ela está, na verdade, fazendo uma cobrança também do seguro que foi pago ao segurado, né, do valor da indenização de seguro. Então, também não se reveste da característica de uma pretensão indenizatória derivada de um seguro. Não poderia dizer que a seguradora está cobrando um seguro também do causador do dano, né? A polêmica está... Aí eu estou provocando os senhores também, não é só o ministro Salomão que pode provocar, nós também podemos provocar. Né? Também a provocação é a seguinte, a seguradora não está cobrando seguro do causador do dano, ela está cobrando dano que ele causou ao seu segurado. Né? Então, portanto, e ela só pode cobrar até o limite em que ela pagou, senão ela estaria fazendo uma cobrança indevida, um enriquecimento injusto, injustificado. Então, ela pode cobrar sim, mas a pretensão dela, a causa, o título jurídico dessa indenização é uma pretensão indenizatória comum, como outra qualquer, portanto, está sujeita ao prazo de 3 anos. Quer dizer, então, que o segurado que tem uma relação de consumo pode cobrar o seguro apenas em 1 ano, se não prescreve, ele não pode cobrar mais. E a seguradora, que é poderosa e tudo isso, poderá cobrar em 3 anos. O sistema é assim. Falar nisso, eu não me referi ao fato de que o contrato de seguro, pela legislação brasileira, é um contrato de consumo. Então, é uma relação de consumo. O segurado, quando faz o contrato com a seguradora está estabelecida no mercado como tal, exercendo uma atividade econômica que visa oferecimento de um serviço. Portanto, se o consumidor, se o segurado faz esse contrato, ele é consumidor. Ele contrata com um fornecedor que é a seguradora.
O STJ tem N disposições, está praticamente pacífica essa matéria no tribunal, de que as situações de seguro se submetem sim ao Código de Defesa do Consumidor. Então, é um contrato de consumo? É. Então, por que não se aplica o artigo 26 nem o artigo 27 do Código do Consumidor aos contratos de consumo de seguro, que prevêem uma situação de prescrição da pretensão indenizatória em 5 anos e não em 1 ano? Né? Então, essa é a primeira pergunta que se deve fazer. E aqui é uma outra provocação também que se tem que lançar aqui aos senhores. Também eu trago um acordo do ministro Humberto Gomes de Barros, de 5 de fevereiro de 2004, o recurso especial 518.625, do Rio de Janeiro. Ele diz, não se aplica ao CDC, os 26 e 27, não se aplicam, porque o 26 e 27 tratam de indenização por fato do serviço ou fato do produto, são acidentes de consumo, vícios. Não tem nada a ver com um contrato de responsabilidade de seguro. Né? Então, portanto, o artigo 206, parágrafo 3º, 206, parágrafo 1º do Código Civil, ele é específico ao tratar da prescrição da pretensão do segurado contra o segurador. Então, portanto, como é mais específica essa disposição, ela se aplica ao caso e não o Código de Defesa do Consumidor. Então, a minha provocação, qual é a provocação? O STJ, numa situação anterior, ainda na vigência do Código de 1916, aplicou o artigo 7º do Código do Consumidor numa situação de indenização por transporte, contrato de transporte, dizendo que aplicava o artigo 177 do Código Civil, da altura, que era prescrição vintenária, aquela situação, porque não é possível que o transporte não tenha uma previsão no Código do Consumidor geral para prescrição de 5 anos de indenização e prejudique o consumidor, que ele só pode exercer em 5 anos. E uma transportadora, para exercer alguma indenização, um pedido de indenização, com base no contrato de transporte, se valeria do Código Civil, onde o prazo seria de 20 anos. Quer dizer que o fornecedor forte teria 20 anos para cobrar uma indenização de transporte e o consumidor fraco e hipossuficiente teria uma indenização de transporte a ser cobrada em 5 anos, né? Prescritível em 5 anos. Então, o que fez o STJ? Aplicou o relator foi o ministro Pádua Ribeiro. Disse, olha, eu vou aplicar aqui o diálogo das fontes, portanto, a norma que me parece mais benéfica ao consumidor é a do Código Civil, prazo vintenário de prescrição, e não o do Código do Consumidor. Então, eu deixo de aplicar a lei consumerista, embora o contrato seja de consumo, e aplico a lei geral privada, que é o Código Civil. Usou o artigo 7º. Este Código não exclui a aplicação de outras normas que prevejam também que possam servir de subsídio ao direito do consumidor, etc., etc., tratados internacionais e tal. Então, o diálogo das fontes. E agora, no caso, o STJ não aplica o diálogo das fontes. Ele diz, bom, o prazo do Código do Consumidor é de 5 anos, mas eu vou aplicar o Código Civil, que é o prazo ano, não é? Porque é mais específico. Então, é uma pequena provocação também, estamos todos aí construindo ainda o direito de prescrição e seguro, né? De modo que trago à meditação de todos essa matéria do CDC e Código Civil em matéria de prescrição relativamente à pretensão securatória. Bom, falamos então sobre prescrição em geral, distinguindo prescrição e decadência, dizendo qual foi a opção do Código Civil brasileiro, dizendo por que os prazos são de prescrição, quando é que pode ser reconhecida essa prescrição, se é ex officio ou não é ex officio, quando o STJ pode conhecer essa matéria de prescrição não alegada no 1º ou 2º grau de jurisdição nas instâncias ordinárias. Depois verificamos o contrato de seguro, que é um contrato de consumo, sujeito, portanto, às normas materiais do Código de Defesa do Consumidor. Prescrição é uma norma material ou processual? É uma norma de direito material. Prescrição é direito civil, puro, né? Portanto, as normas de direito material deveriam provir do Código do Consumidor, né?
Mas, no caso do Código Civil, acho que há um perfeito interlaçamento entre os dois diplomas legais. Não vejo distinção, hoje em dia, entre Código Civil e Código do Consumidor. Ambos são informados pelos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, função social da empresa. Tudo isso permeia o Código Civil e o Código do Consumidor. De modo que, antes do Código Civil, como nós tínhamos o Código de 16, que era mais liberal, mais rígida a situação do pacta sunt servanda, então era mais discutível, tinha alguma utilidade eu falar, olha, minha situação está fora do regime do Código do Consumidor, está no Código Civil, era mais vantajoso em determinadas situações, né, para determinados setores. Depois, com o advento do Código Civil, que é um código mais social do que era o de 16, aliás, às vezes um pouco até mais forte do que o Código do Consumidor, eu acho que a situação ficou indistinta. Tanto faz aplicar o Código Civil ou o Código do Consumidor, porque ambos são códigos sociais e informados por essas cláusulas gerais importantíssimas, como mencionei, as mais importantes, função social do contrato e boa-fé objetiva. De modo que a discussão é apenas pontual sobre o artigo 206, parágrafo 1º, ou 26, 27 do Código do Consumidor, né? Código Civil ou Código do Consumidor em matéria de prescrição. Bom, eu gostaria de falar até um pouco mais a respeito do tema, porque ele é empolgante, a gente vai se empolgando, vai começando a falar, mas quero deixar desde já o meu agradecimento a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir esses minutos finais da manhã, já se adiantando aí na hora do almoço. Agradecer aos organizadores do evento pela honra que tive em ter sido convidado e, mesmo correndo, diante de problemas de agenda, consegui chegar aqui no STJ para fazer essa exposição. E agradecer a companhia dos ministros Cueva, Paulo de Tarso Severino, Luiz Felipe Salomão, que acabou de sair, ministro Ferreira, ministra Galotti, enfim, professor Humberto Teodoro, o ministro Rui Rosado e todos que estão aqui. Muito obrigado pela atenção.